Hoje a gente vai falar um pouco do cultivo dessa linda aqui que encanta muitos com suas florações de cores lindas e maravilhosas. Essa é a orquídea, né? Phalaenopsis. Fui no Garden comprar um substrato que eu estava precisando para minhas outras plantas e ela estava na promoção por R$10,90 por estar sem flor. Você pode ver aqui que ela tinha duas florações, no qual acabou a floração, eles cortaram e para não jogar a planta fora, venderam com um preço mais em conta. Eu gosto de pegar essas promoções, até porque a planta não é descartável. Acabou a floração, você cuidando dela direitinho, ela vem com uma floração nova outra vez. Muito se é falado, né, do cultivo dessa planta. Tem uns que acerta, tem outros que não acerta. Qual é a primeira dica para você aprender a cultivá-la? Pesquisar sobre a origem dela. A Phalaenopsis é uma orquídea, né, que ela é híbrida. Ela é feita em laboratório, então ela tem uma chance maior do que as outras de se adaptar ao nosso cultivo, ao nosso clima, justamente porque ela é feita já de uma maneira que ela possa ficar mais resistente. Eu sinceramente gosto do cultivo mais natural possível, mais simples, que não me dê trabalho, porque você cultivar uma planta é para você ter prazer, é para ser uma terapia e não uma coisa que você vá se chatear mais na frente ou alguma coisa assim do tipo. Eu tenho algumas, deixa eu mostrar aqui para vocês. Normalmente elas vêm com esse vaso, né, transparente. A maioria das vezes vem com esfagno ou casca de pino, ou até mesmo aquele chip de coco, né? Então, você comprou sua Phalaenopsis. Você estudou sobre a origem dela, se ela gosta de claridade, se ela gosta de mais água, menos água, o clima, tal. Quando você chega em casa, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Tirá-la desse substrato. Sempre passe-a para o substrato que você está acostumado. Porque ela pode vir com aquela espuma dentro, que acumula muita água e apodrece muito rápido as raízes. Ah, mas minha orquídea está florida, se eu for mudá-la, ela vai perder a floração. As minhas eu mudo, ou com flor ou sem flor, eu sempre troco de substrato. E para falar a verdade, nenhuma até agora perdeu as florações. Pelo contrário, eu já comprei umas que vinha com a floração murcha e elas ficavam lindas por muito mais tempo. Você viu aqui, tá até meio mofado o substrato, então isso faz mal para as raízes da planta. Então é sempre bom trocar o substrato pelo aquele que se adapta ao seu cultivo. E se é entre você perder a floração e perder a planta, eu prefiro perder a floração, porque se eu perder a planta, eu não vou ter mais florações. E se eu perder aquela floração, eu cuidando dela direito, mais na frente ela vai me dar mais florações, talvez até mais bonita do que aquela que ela veio. Então, eu molho primeiro aqui a planta, né, para ficar mais maleável as raízes e o substrato soltar mais fácil para não agredir tanto a planta. E aí vou trocando o substrato. Em qual vaso eu devo cultivá-la? Depende. Tem várias maneiras de se cultivá-la e ela vai muito bem de várias formas. Tem gente que cultiva no vaso transparente, tem gente que cultiva em cachepô, tem gente que cultiva em toquinho de madeira, tem gente que coloca direto na árvore. Uma coisa que a Phalaenopsis não gosta muito é de sol direto nas suas folhas, que aí pode queimar. Então, se você pôr ela numa árvore, tem que ser uma árvore com uma copa legal para que filtre o sol, aquele sol mais quente, né, do meio-dia até umas 3, 4 horas da tarde. Mas ela é uma planta que gosta muito de claridade.
Então, se você coloca ela num lugar muito escuro, ela vai ficar com um vegetal muito bonito, mas não vai florir, porque ela vai precisar da claridade para florescer. Então, as pessoas falam muito, mas o meu cultivo é o adequado. Sim, o seu cultivo é o adequado, desde que ela esteja indo bem. Isso pode variar muito de região para região. Às vezes uma região é mais quente, a outra é mais fria, a outra o clima é misto. Então, nem sempre o cultivo de alguém vai ser igual ao de todo mundo. Ele vai variar. Você tem que pesquisar o seu clima, a planta que você tem e o cultivo que vai se adequar melhor a ela. Aqui no caso das minhas, elas vão muito bem, né, com a casca de pino e misturado com a palha de arroz carbonizado. E eu sempre as cultivo no vaso transparente. Só que o meu vaso transparente eu faço furos aqui, porque ó, não sei se vocês conseguem ver aí, ó a umidade aqui, ó, a água aqui, ó. Esse vaporzinho, ó, você vê que a raiz aqui tá bem verde, tá molhada, essa do lado tá até podre, justamente porque ela tá com excesso de água. A planta demora muito a secar aqui no meu clima, na minha cidade. Então eu faço esses furinhos para poder a água evaporar mais rápido. Aí você vai perguntar: ah, mas não é errado porque as pessoas estudam tanto para fazer o vaso, não sei o que, você vai lá e fura, não é mais fácil comprar o cachepô? Sim, se você tiver um bom acesso a cachepôs de madeira vazado e tem dinheiro para comprar, tudo bem. Mas se você não tem, você vai deixar de cultivar a planta que você gosta só porque você não tem aquele cachepô adequado? Então, é mais fácil você achar uma maneira de adaptar aquele cachepô à sua planta, que sinceramente muitas formas estão corretas. Então, na verdade, não existe o certo ou o errado, e sim o que a planta se adapta ao seu cultivo e ao seu clima. Então, vamos lá fazer a mudança da nossa linda de substrato para outro substrato. Ó, vim aqui na pia, aí vou molhar bem o substrato para ela soltar mais fácil, né, do vaso e não agredir tanto a planta. Deixa eu pôr aqui a tampa para não cair restos nos canos, né? Ó, tirei aqui do vaso. Aí conforme eu vou mexendo, ó, o substrato que ela veio já vai se soltando. Sem muito trabalho, então você não machuca as raízes da planta, não tem por que ela sofrer. Olha só, quero mostrar aqui pra vocês, ó, ela vem como aquela espuma, ó. Se eu a deixasse aqui muito tempo, ela ia morrer, porque essa espuma, ela suga muita água e vai apodrecendo as raízes, ó, igual já aconteceu com essas aqui em volta. Então, eu tiro essa espuma. Você vê que ela se solta facilmente, ó. Não quebra raiz, não quebra nada, ó. Como que é. Eles colocam isso, né, para segurar mais água durante o transporte da planta, né. E na floricultura, no mercado onde que a gente compra essas plantas, eles não terem que regar por muito tempo. Mas no nosso cultivo isso não dá muito certo. Então, o ideal é, sempre que chegar em casa, você já fazer a troca do substrato. Então, eu vou terminar aqui, vou pausar o vídeo um pouco para não ficar tão longo, que já vai ficar. E já volto com vocês. Já tirei aqui todo o substrato. Ó, você vê que tem algumas raízes que já estão sem vida. Então, essas raízes você pode tirar fora, não tem problema, porque a planta nem sente mais elas. Então, não vai fazer nenhuma diferença. Você tira até com a mão. Ó. Ela solta facilmente. Você faz uma limpa, né, nessas raízes que já não alimenta mais a planta. Feito essa limpa, essas outras estão boas. Então você não agrediu a planta.
como ela vai ficar. E aí você leva pro seu substrato. Gente, então aí eu faço assim, depois que eu lavei a planta, tirei todo aquele substrato que ela veio, aí eu vou colocá-la num novo substrato. Fiz os furos no vaso, eu faço com um ferro de solda. Mas se você não tiver, você pode fazer com qualquer ferro, só esquentar e encostar no vaso, ó, que ele fura. Aí você vai me perguntar, mas Má, eu preciso fazer realmente esses furos? Depende, fica ao seu critério, não é obrigatório para poder dar certo o seu cultivo. Se você, que nem aqui, o meu clima, ele é misto. Tem hora que tá um sol danado, de repente o tempo fecha, começa a chover. Se eu não faço esses furos, a chance da minha planta apodrecer é muito grande. E aqui eu não tenho a facilidade de encontrar o cachepô de madeira que é todo vazado, que também é uma boa opção, porque nem tá tendo exposições, né? Essas épocas, normalmente eu só encontro em exposições. E quando eu acho é caro, e eu não tenho dinheiro para pagar tão caro, né? Assim é muito mais em conta. E outra, eu não tenho aquele orquidário lindo, maravilhoso, né? Que muitos orquidófilos têm, né? Tem dinheiro, pode fazer. O meu cultivo é caseiro, é em casa mesmo, então eu tenho que me adaptar à minha realidade. Se você mora num local que é diferente do meu clima, é muito quente, você não precisa fazer esses furos, porque sua planta vai precisar de mais água para se manter hidratada. Ou se o clima é muito frio, eu te recomendo realmente ou cachepô de madeira ou plantá-la no toquinho, que aí ela não vai ficar tanto tempo molhado. Então você vê a diferença entre os climas. Então não adianta você querer pegar um clima, digamos que nem o meu, que é misto, que eu tenho que adequar o meu vaso para atender ambos os lados, né, tanto o frio quanto o calor, e querer fazer ele acontecer no seu clima que é super frio. Não vai dar certo. Então você tem que sempre estudar a origem da planta e o seu clima. Essa é a base para você ter um bom desenvolvimento com a sua planta. Feito isso, a gente vai pôr substrato. Tá aqui a casca de pinos. Ah, mas você não vai higienizá-la? Depende, se você compra aquela casca que você vê que não tá legal, que, sei lá, você nota que tem alguma coisa diferente, é bom esterilizar com água quente e um pouco de cândida. Essa daqui, eu sempre planto com as minhas, nunca tive problema, não tenho problema com cochonilhas, com fungo, com nada com as minhas phalaenopsis, graças a Deus. Então, significa que o meu cultivo para elas está bom. Então, eu coloco um pouco, né, da casca de pinos no vaso. Aí também, antes de eu começar o meu cultivo, né, eu sempre escutava muito as pessoas falarem que orquídea tinha que ser regado com água mineral. Aí eu pensava, nunca vou poder ter, né, porque eu não tenho dinheiro para estar comprando água mineral, né, nem para mim, né, gente, que é direto às plantas. Né, aí fica difícil, né, mas as minhas eu rego com água da torneira, de mangueira, inclusive vou deixar um vídeo aí nos comentários de como regar e adubar para vocês estarem vendo. Ó, a palha de arroz carbonizado. Se você encontrar na sua cidade com facilidade, né, você pode estar utilizando. Ou se não, é a questão do clima também. Se o seu clima for mais quente, você pode usar esfagno. Se o seu clima for muito frio, você pode usar toquinhos de madeira cortados, né? Tem gente que usa caco de telha, tem gente que usa brita. Vai muito do seu clima, você vai achar o melhor substrato aí pro seu clima. Ó, coloquei um pouco de substrato no fundo, né? A mistura da casca de pino com arroz carbonizado. Aí vou colocar a planta. Se você tiver um vaso maior, ó, você vê que as raízes dela estão grandes. Ela até pode ir num vaso maior, mas no momento eu não tenho. Então vou colocar nesse por enquanto.
E aí a gente vai acompanhando essa planta até ela florescer, né? Vamos ver quanto tempo ela vai levar para florescer. Aí eu completo o resto com o substrato. A planta sempre tem que ficar bem firme. Não pode, né, ficar folgada, que senão ela demora muito para enraizar. Então vou colocando aqui o substrato. Aí coloquei o substrato, venho com a palha de arroz e completo. Caiu um pouquinho aqui, mas não tem problema, a gente pode tirar. Aí você vê que ela não ficou bem pezinha no vaso, até porque não adianta você querer colocar ela reta no vaso, bem no centro, porque é uma defesa da planta mesmo, que ela não pode acumular água aqui dentro do miolinho, que senão ela apodrece. Então, a própria defesa dela, com o passar do tempo, se você põe ela reta, ela vai inclinando, que é para ela eliminar aquela água que fica aqui dentro. Então, ela está plantada com um novo substrato, as raízes dela. Normalmente, a orquídea não gosta de vaso muito grande para ela ficar folgada dentro. Ela gosta de um local que ela se sinta presa. Então, elas são normalmente, né, cultivadas em árvores, onde que as raízes se agarram e ela fica bem firme. Então, você tem que passar essa segurança para a planta. Ela vai se desenvolver muito mais rápido. Normalmente, também as Phalaenopsis, elas sempre descartam essas folhas de baixo com o passar do tempo, principalmente quando você faz um replante, quando tem uma nova floração. Não é exatamente uma regra, mas acontece dessa folha amarelar, aí você já vai ficar desesperado que sua planta tá morrendo, tá isso daqui. Não, gente, não tá. É normal isso. O que não pode é vir saindo já uma folha aqui em cima, nova, e você vê que realmente ela tá fungando, tá ficando mole, aí alguma coisa de errado tem. Aí você tem que observar a planta e ver o que tá errado para consertar. Ela não morre de uma hora para outra, ela sempre dá uns sinais que ela não está bem, que dá tempo você cuidar da sua planta e tê-la aí por muito tempo. A rega eu faço no calor mesmo, né, no verão, 3 vezes por semana. Aqui no meu clima é o suficiente. Quando tá frio, 1, 2 vezes por semana, depende da temperatura. Você também tem que se adequar aí ao seu clima, como já falei. O segredo é esse, gente, entender o seu clima e achar o cultivo adequado para ele. Ó. A adubação eu faço com o Osmocote da Ford, o de manutenção e o de floração, todos da Ford. Para vocês estarem vendo, esse é o que eu uso. Esses aqui, ó. Vocês não são obrigados a ficarem doidos desesperados atrás desse adubo. Existem outros adubos também muito bons. É o que você encontra aí mais fácil na sua cidade. Esse aqui normalmente eu uso assim, né? Eu tenho esse porta-adubo, eu coloco ele aqui dentro, né? Assim, ó. Ele já cabe a quantia exata. Vem com essa tampinha aqui que você vai tampá-lo. E coloca aqui dentro do cachepô. Conforme você vai regando, ele vai liberando os nutrientes para a planta. Ele dura por volta de uns 6 meses. Aí você faz a troca. Vou deixar aí também fixado, né, nos comentários os 2 vídeos, o de adubação das orquídeas e o de rega, para vocês darem uma olhada. E mais para frente também a gente vai cultivar essa daqui junto. Aí eu mostro para vocês como que eu vou estar adubando ela até a floração. Se você não tem esse porta-adubo, você pode colocar ele direto no vaso ou amarrado numa trouxinha de pano de TNT ou um pano fininho que você tem aí, não tem nenhum problema. E não esqueça, independente do adubo que você use, né, você sempre tem que seguir as recomendações do fabricante. Tá? Não pode ignorar as recomendações aí do fabricante.
Que aí você vai ter um excelente cultivo da sua planta, com certeza. Então, espero que vocês tenham entendido que cultivar orquídea não é nenhum bicho de 7 cabeças, que às vezes as pessoas colocam muitas dificuldades e tal. E a gente que cultiva em casa, a gente não tem muitas condições financeiras de estar correndo atrás de várias coisas, às vezes até tem condições, mas não tem facilidade de achar, então a gente consegue se adequar ao nosso cultivo. Espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, deixa aí seu like. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar que eu vou estar respondendo. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E me conte aí qual é o seu cultivo que você tem, se é em toquinho, se é em cachepô de madeira, se é de vaso de barro. E se tá dando certo ou não, que tem muitas maneiras da gente cultivar, né? Então, tchau, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.